Apocalipse, capítulo de número 22. Se você abrir sua Bíblia ao contrário, você vai achar na primeira página. Apocalipse, capítulo de número 22. Quem crê que Jesus é em breve? Amém. Pai, a tua palavra para ser ministrada, carecemos de uma bondade do Senhor para a compreensão das Escrituras Sagradas. Te pedimos que o teu Espírito Santo possa nos revelar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para a glória e louvor do teu nome em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Quero ler com você a partir do versículo de número 6. Assim diz a palavra de Deus para nós. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras desse livro, adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o seu tempo está próximo. Versículo número 11. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beber de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. A própria Escritura Sagrada já tem o poder de revelar a verdade para aquele que crê. A própria leitura que a gente fez, não rápida, mas lentamente, já deu para a gente ter uma noção de muita coisa a respeito do que é esse capítulo de número 22 de Apocalipse.
E certamente quando a gente pega aí do versículo 6 em diante, tem algumas coisas importantes para que eu e você possamos ficar atentos, vigilantes e sóbrios nesses dias que antecedem a volta de Cristo, por inúmeros sinais na sociedade, na economia, na política, na natureza, no universo, por diversos sinais manifestos diariamente, e a gente tem realmente a certeza que as Escrituras Sagradas elas estão se cumprindo e vai se cumprir independente da crença, independente da raça, cor, sexo, independente da cidadania ou do lugar que a pessoa esteja habitando. Então eu quero ler com vocês, à medida que a gente vai fazer essa releitura, que o Espírito Santo possa estar revelando para a gente aquilo que é importante para nós como Igreja do Senhor e nós como ministério nesses dias. Amém? João, então, tendo a revelação, ele estava preso na ilha de Patmos, como um apóstolo, como um seguidor, discípulo de Jesus, e parecia que agora iam tirar João de circulação, para que ele pudesse não exercer o chamado de Deus, ou cumprir a vontade de Deus, ou porque simplesmente ele servia a Cristo, e nele estava o testemunho de tudo. Roma então persegue os discípulos de Jesus, e um deles é João, que agora idoso, ele está preso numa ilha e num presídio de segurança máxima. E para o mundo, para a sociedade mundana, seria então o fim do que Deus estava fazendo pelo povo e através daquele povo, porque um dos últimos, se não o último apóstolo, estava agora encarcerado. Mas o que seria para todos aqueles que estavam atrás dessa prisão de João, para Deus era algo tremendo, formidável e que alcançaria todas as gerações posteriores, principalmente com a explicação de muito daquilo que Deus tinha falado em Daniel e com Daniel para se cumprir as Escrituras Sagradas. Então, o que parecia para o mundo ser o fim, para Deus era o início de toda uma revelação apocalíptica que agora está disponível para mim e para você através das Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus por essa palavra. Então o anjo me disse, o anjo fala com João. Estas palavras de confiança são dignas e de verdade. Palavras dignas de confiança, e elas são verdadeiras. Então a gente precisa saber o que está escrito na Bíblia. Ela não somente é para que a gente possa confiar, ter a convicção e a certeza que é o próprio Deus ministrando, falando, orientando, direcionando, ensinando, exortando, conduzindo o povo dele, mas também ela é a verdade. E essa palavra, ela é verdadeira e ela é viva, porque Jesus Cristo ressuscitou e Ele está vivo, e Ele é a verdade. Então, o que está nas Escrituras Sagradas, a própria Escritura Sagrada, de capa a capa, a Bíblia é a verdadeira revelação de Deus para o povo dele, e irá acontecer, já aconteceu e está acontecendo tudo aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Eu quero te convidar agora para poder ultrapassar a barreira da incredulidade, da desconfiança, da incerteza e ter a convicção disso que a gente está lendo e de tudo que a gente vai ler e ouvir através e pela palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Ela é a verdade, o poder de Deus para aquele que crê.
Não existe uma outra revelação que não aquela contida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E tudo que já está revelado está contido nas Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, sendo que o Antigo Testamento seria a sombra do que viria, apontando e convergindo para Cristo Jesus, e o Novo Testamento explicando e mostrando que tudo que estava direcionado para Cristo se cumpriu na íntegra e está se cumprindo e irá se cumprir para a glória e louvor do nome do Senhor nosso Deus. O Senhor, continuando na parte B, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então Deus envia um anjo para poder mostrar a João, e esse anjo, segundo as Escrituras Sagradas, era aquele que apareceu, e esse anjo aqui não era Jesus Cristo, que a gente vai ver que ele se prostra e ele manda levantar logo embaixo, aí alguns versículos após. Mas esse anjo, ele traz um entendimento para o que João precisava e a igreja para aquele tempo, mas também para as igrejas dos dias atuais. Então, todos que leem as Escrituras Sagradas entendem, se tiver o Espírito dos profetas, o Espírito Santo revelando a profecia, mostrando através das Escrituras a verdade bíblica, o que é ou não para o povo fazer, e o que é ou não o certo e o errado, e como Deus quer ser adorado, como deve prestar culto a Ele, como deve ser a adoração a Ele, e como Ele quer que o povo se conduza, tenha atitude, se comporte. Deus é um Deus que ensina como é que o povo deve obedecer, e o motivo principal é a obediência em uma busca de santidade, de separação para uma adoração perfeita, em espírito e em verdade. Então o Senhor Deus, o Deus do Espírito dos profetas, e aí agora ele revela que as Escrituras vai estar dentro de duas principais coisas. A primeira é que existe uma profecia, e essa profecia é a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. E também está fundamentada nos apóstolos, não somente nos profetas. João, como apóstolo, recebe então a revelação profética para os nossos dias, e naquele tempo era para os dias vindouros ou futuros. Tudo que estiver contido nas Escrituras Sagradas tem que ser através do ensinamento apostólico e profético, para que tudo se converja a Jesus Cristo, e a glória, o louvor e a adoração seja para Cristo. Cristo é o centro da igreja e o centro de todas as coisas. Não existe salvação, cura, libertação fora da pessoa de Cristo Jesus. O cristianismo, então, se encerra e continua na pessoa de Cristo. O ensinamento precisa ser apostólico, o que os apóstolos ensinaram, e profético. Aquilo que os profetas falaram tem que ser idoneamente, na íntegra. E isso a gente percebe, então, a diferença do falso evangelho, de uma pseudo-igreja, e a igreja verdadeira e o evangelho verdadeiro. E ele diz o seguinte: enviou esse anjo para mostrar a todos aqueles que servem a Deus que essas coisas vão acontecer rapidamente quando começar os sinais da volta de Cristo. Em breve, aqui no grego, significa que quando os sinais já estiverem evidentes, rapidamente vai se ter uma velocidade de acontecimento de tudo aquilo que está mostrando a volta de Cristo, e de um dia para o outro parece que está cada vez mais catastrófico e pior
as coisas, porque essa velocidade em breve vai acontecer e Jesus já está nas portas para buscar a igreja dele. E aí pode haver um questionamento incrédulo dizendo: se passaram 2000 anos e nada disso aconteceu. Mas nós lemos nesse versículo de número 6 que precisava estar fundamentado nos profetas e nos apóstolos. Então aquilo que os profetas falaram já estão acontecendo nesses dias. Se Jesus voltasse antes do tempo, não se cumpririam as Escrituras Sagradas como está escrito. É mistério que passemos por esse tempo para o cumprimento na íntegra daquilo que está escrito na Bíblia. Glórias a Deus por isso. O versículo de número 7 diz: eis que venho em breve. Isso não nos causa temor? Jesus está falando para a igreja dele, falando para mim, para você, para aqueles que são convertidos ao Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Eis que eu voltarei para buscar somente os meus. Eis que eu estou retornando, assim diz o Senhor, para buscar minha amada igreja. Chegarei muito mais rápido do que vocês pensam. Estejam preparados para a minha volta. Feliz então, bem-aventurado, aquele que guarda, aquele que preserva, aquele que mantém, aquele que está vigilante em obediência, aquele que retém as Escrituras, as palavras contidas na Bíblia, aquele que detém o poder da profecia deste livro. Aqui, profecia não vista como algo místico, sobrenatural, ainda que seja dessa maneira para nós que estamos em Cristo. Aqui não é uma nova revelação de algo, aqui não é uma visão de algum acontecimento para nós nesses dias, mas aqui, quando ele fala profecia deste livro, ele está dizendo sobre o ensinamento dos princípios das Escrituras Sagradas. Feliz é aquele que não só ouve, mas é praticante dos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Aventurados, bem-aventurados, todos aqueles que estão vigilantes e aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que crê, confia, tem a certeza plena, fé e obedece às palavras ensinadas através da Bíblia, a profecia deste livro. Eu, João, no versículo número 8, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Se essas palavras são dignas de confiança, e a gente tem que saber que elas estão baseadas nos apóstolos e nos profetas. Se você crê que Jesus nasceu, foi crucificado e no terceiro dia ressuscitou, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e voltará para buscar a igreja, então você também acredita que João foi apóstolo e ele participou dessa glória naquele tempo. Ele está dizendo que ouviu e viu essas coisas. E tendo ouvido e visto, o peso da glória foi tão grande que ele caiu prostrado de joelho. Quanto tempo tem que a igreja não sente o peso da glória de Deus? A igreja do Senhor precisa ter comunhão com o Espírito dele.
investir tempo de qualidade na presença e na manutenção desse relacionamento com Deus, através de uma comunicação em diálogo. A oração não é um monólogo de pedidos, mas é um diálogo, onde a gente expressa e onde Deus ensina, fala, onde a gente conversa e o Espírito Santo traz para nós aquilo que Deus quer. E aí ele diz que essa glória faz com que a gente caia de joelho, porque todo joelho se dobrará diante do Senhor. Não tem quem consiga ficar em pé quando Deus manifesta a glória dele. Nós caímos prostrados, porque esse poder em glória é tremendo. Quanto tempo tem que a gente não cai prostrado diante de Deus? Aonde está a glória do Senhor para a igreja? E por que a glória de Deus não tem mais esse peso? O que aconteceu com a igreja do Senhor nesses dias? Então, ele diz que quando vê toda essa imensidão tremenda, ele acaba adorando, por não ter o discernimento perfeito do que o anjo ali era só uma representação de Deus. E o anjo diz para ele no versículo de número 9: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. E a gente vê muitas pessoas repetindo as mesmas coisas de João, adorando anjos, se prostrando diante de homens, adorando o Deus do dinheiro, Mamon, reverenciando e prestando culto ao Deus Mamon, na teologia da prosperidade, reverenciando, adorando e exaltando o ser humano, colocando o ser humano em evidência, em status, em majestade, adorando a criatura ao invés do Criador, como diz ali em Romanos capítulo de número 1, trocando a glória de Deus pela glória dos homens, adorando os ídolos ao invés de adorando aquele que era, que é e que há de vir, o grande eu sou, o todo-poderoso, o Deus único e verdadeiro. O ser humano agora prostrado por falta de discernimento completo, ou quem sabe por causa da sua própria natureza corrompida, adorando um falso Deus, um Deus que não é o verdadeiro. E ele é advertido, exortado pelo próprio anjo, dizendo para ele: não faça isso. Então Deus está falando com muitas pessoas: pare de adorar aquele que não é o Deus verdadeiro, mas adore ao Senhor, reverencie, louve, obedeça, viva uma vida de santidade, de separação, de humildade, busque a Ele. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o coração, diz o Senhor. Assim como o anjo também é um servo do Senhor, os demais devem se comportar como servos de Deus, sabendo as limitações, a humanidade, o ser pecaminoso e que carece da bondade, do perdão, da misericórdia e da boa vontade de um Deus perdoador na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Aí no versículo número 10 ele diz assim: então o anjo disse: não selem as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Para Daniel ele mandou selar as palavras da profecia, porque não era aquele tempo. Daniel teve uma visão profética, futura, falou muitas coisas que iriam acontecer, que estão acontecendo, mas Deus manda Daniel selar as Escrituras, porque não era o tempo, mas agora é o tempo. Jesus Cristo veio para cumprir o tempo.
para encerrar tudo que foi profetizado, falado a respeito dele. Então, essa palavra, ela tem que estar aberta, explicada, estudada, conclamada, falada, anunciada. Os selos, então, estão abertos nesse sentido, no sentido da palavra ser falada, a palavra ir adiante, a palavra alcançar o propósito por Deus. Não segue a palavra das profecias desse livro. E entenda que o tempo está muito mais próximo do que pensamos. Não temos mais, então, tempo para perder com coisas ilusórias, com coisas passageiras, com esse mundo efêmero, com coisas materiais, ainda que elas sirvam e tenham uma importância, mas aqui ele nos convida para estar cada vez mais firme no Evangelho de Jesus Cristo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o pecador a pecar. E aqui ele não está dizendo, já que está no pecado, então vai e faça até pior, porque a comparação no grego é com aquele que é justo, está praticando a justiça, e aquele que está em santidade para santificar-se. Então ele faz um dueto mostrando o seguinte: tem pessoas que estão achando que vão viver a vida de pecado, e naquele grande dia, ou naquela última hora, vai dizer assim: Deus me perdoa, e eu estou partindo para o céu, e vou continuar minha vida como eu estou aqui, ninguém tem nada a ver com isso, mas eu vou, num piscar de olhos, em frações de milésimos de segundo, me arrepender, e Deus vai me levar para a eternidade, porque Ele é bom. Aqui está dizendo o seguinte: não vai dar tempo para quem está em prática de pecado se converter. Porque o que vem no pensamento vai começar a ser algo para colocar em prática. E se a prática acontece, o hábito desse comportamento vai fazer com que se repita ações. E essas práticas diárias faz com que a pessoa não perceba mais que não está com a vida agradável a Deus, da maneira que Deus quer. E ela começa a não gostar, não querer, não se dedicar, não ter mais tempo, não priorizar, desperceber, não acreditar, desistir, não querer as coisas de Deus, mas ser atraído e continuar nas coisas pecaminosas, no sistema corrompido do mundo. Então não vai dar mais tempo, não dá mais tempo. Muitos pensam que podem viver a vida do jeito que quiser, porque naquele dia Jesus vai fazer igual Ele fez com um único ladrão da cruz. E ali é o único para mostrar que não é para todos. Foi algo específico para um dentro de trilhões de quadrilhões de pessoas nessa face da terra. Mas aquele que está buscando a presença de Deus, que se alegra com as coisas de Deus, que entende e foi revelado, foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, continue a ter um comportamento idôneo, a fazer coisas que condiz com a vida de crente em Jesus, que seja realmente uma pessoa que teve uma metanoia, uma mudança de atitude, de pensamento, de expressões, de palavras,
de vestimento, de comportamento diário. Se separe cada vez mais, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Busque a santidade, requeira a santidade, se esforce para obedecer a palavra de Deus. E aí, nesse esforço, nessa esperança e perseverança, alcançará misericórdia, glória e vida para sempre. E aí ele volta a dizer, depois do ensinamento, Jesus volta a dizer para a igreja dele: eis que venho em breve. E agora ele repete novamente. Quando as Escrituras Sagradas, no mesmo texto, repete, é sinal que a brevidade é muito maior do que a gente acredita. Deus tem pressa para realizar algo quando ele repete algo, alguma coisa. Quando ele repete o ensinamento, quando no mesmo texto e contexto ele coloca as expressões parecidas, semelhantes, e aqui ainda mais que estão iguais, dizendo que ele vai retornar para buscar o povo dele. Deus tem pressa na nossa vida para conserto, arrependimento e santidade. Aleluia! Não deixa para amanhã. A gente não sabe se vai ficar vivo até amanhã. A gente, aliás, não sabe nem o que vai acontecer daqui a algum momento. Esse breve para alguns pode ser ainda hoje, para outros pode demorar mais um pouco. E por que Jesus então não voltou nesse tempo todo? Porque Ele está esperando aqueles que Ele está convencendo de se arrepender de verdade, dando uma nova chance para não partir para a eternidade, para as trevas profundas no inferno. Mas mesmo assim, as Escrituras Sagradas dizem que Ele tem abreviado os tempos, porque senão ninguém ia conseguir se salvar. Ele abrevia os tempos para que a igreja possa ser arrebatada e salva para a glória do nome dEle. Amém. E aí ele vai continuar no versículo 12 dizendo: a minha recompensa está comigo. Existe galardão para aqueles que perseverarem até o fim. Existe vitória para aqueles que se mantiverem em busca desse Deus verdadeiro. Existe uma palavra de consolo, de ânimo e de certeza para aquele que aguardar até o final e se mantiver em obediência e santidade. Seremos recompensados em glória. Receberemos o maior presente na eternidade. É a certeza de que Jesus nos salvou e vai se cumprir. E quando estivermos lá, finalizaremos essa recompensa. E essa recompensa, segundo as Escrituras, também é o nosso corpo glorificado. Não somente a salvação, mas assim como Jesus foi glorificado, nós ressuscitaremos e receberemos um corpo glorificado igual a Ele. Oh glória! Teremos um novo corpo, um corpo em glória. Desfrutaremos dessa glória, estaremos numa glória plena e perfeita. E o temor vem quando ele diz que vai recompensar cada um com aquilo que fez. Só que ele anunciou antes: aqueles que estavam em prática de pecado não vão conseguir sair dessas práticas de pecado, porque não dará tempo de mudar em caráter. A prática do exercício de algo vai consolidar o caráter do ser humano. Então cuidado com o pensamento, porque ele, colocando em prática e virando um hábito, pode se tornar o nosso caráter.
E aí não vai dar tempo, porque os desvios de caráter severos, os maus caráteres, não vai ter como ser convencido pelo Espírito Santo. E aí ele vai dizer: eu vou retribuir aqueles que blasfemaram do meu nome, aqueles que falaram mal do Evangelho de Jesus, aqueles que rejeitaram a ressurreição de Cristo, aqueles que negaram o poder do sangue de Jesus, serão retribuídos no que fizeram, pensaram e agiram. Mas aqueles que entenderam tudo isso, se permitiram viver nessa vida, para que se complete a plenitude dos tempos numa vida eterna, receberá também a coroa da vida para sempre. Eu sou o Alfa, eu sou o início, eu sou o Ômega, eu sou o fim, o primeiro e o último. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus criou tudo no início, Gênesis. Foi criado tudo no início. E já existia um plano perfeito para a conversão em Cristo Jesus, para que todos em Cristo Jesus pudessem alcançar o fim maravilhoso determinado. Isso que a gente está lendo hoje foi algo que João viu para o futuro e se completará também na eternidade em Cristo. Apocalipse, então, é um livro do futuro que falou do passado e que nos faz viver no presente. É loucura para o descrente, mas é a verdade de Deus para aquele que está em vida com Ele. E aí ele vai dizer: felizes, no versículo 14, os que vão lavar, os que lavam as suas vestes. A única maneira da gente estar lavado, e aqui a expressão é pureza, limpeza espiritual, tornar alva essas vestes. Imagine que a gente tem uma roupa que está bastante suja, caiu na lama e sujou com tudo que você imaginar, e que agora precisa ser lavada para ela ficar nova, cheirosa, bonita, limpa. E ele vai dizer: felizes são aqueles que são purificados pelo poder da palavra de Deus. Pastor, a sua igreja não vê manifestação de demônio. Não tem necessidade. A palavra é poderosa para limpar e expulsar os demônios. Ela por si só já expulsa todos os demônios. Deus não precisa de mim para nada, a não ser que eu queira aparecer. Aí quando eu quero aparecer, Ele deixa o espetáculo acontecer, perguntar nome, conversar. E por isso que a gente não tem cultos de libertação, porque o poder de Deus já é libertador. Aleluia. Oh, glória. Amém? Amém. Então muitas vezes a gente fica: por que não acontece isso? Por que acontece isso no ministério? Porque quando a palavra é ensinada verdadeiramente, ela por si só já cumpre todo o propósito de Deus. E se tinha alguém endemoniado, já ficou livre. Oh, se tinha alguma mente opressa, se tinha alguma mente atrapalhada, enganada, o próprio demônio já foi expulso pelo poder da palavra. E a gente não precisa botar a mão na cabeça e dizer: sai, porque já saiu. A gente não precisa de palavra autoafirmativa, jargões evangélicos ou encenações teatrais para acontecer algo, porque ele diz o seguinte: felizes os que lavam suas vestes
e assim têm direito à árvore da vida. E podem entrar na cidade pelas portas, não é pela chaminé, é pela porta. Quem entra pela janela é o mercenário e ladrão. Jesus entra pela porta e Ele vai nos fazer entrar pela porta da salvação para sempre. E Ele nos fez entrar pela porta da salvação. Jesus é a própria porta da salvação, libertação e cura para sempre. Quem entra por essa porta alcançará graça, misericórdia e vida. E assim teremos direito à árvore da vida. Essa árvore da vida estava lá no início, em Gênesis. Interessante que, se a gente for ler, a gente percebe que a orientação lá para Adão estava relacionado agora com o Apocalipse. A mesma obediência que Deus queria desde o início é o que Ele requer de nós para todos os dias até a finalização dos tempos. Lá o pecado adentrou, aqui o pecado saiu. Lá o primeiro Adão, aqui o último Adão. Lá uma humanidade que acabou sendo afastada de Deus. Aqui uma humanidade que está em harmonia com o próprio Deus. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo e para poder gerar em nós uma fé salvífica para sempre. E aí Ele vai dizer quem vai ficar de fora: todos aqueles que são pecadores, os que têm práticas de corrupção, aqueles que praticam a feitiçaria, são feiticeiros, mágicos, aqueles que praticam o ocultismo, aqueles que estão envolvidos com religiões diferentes dos ensinamentos das Escrituras Sagradas, aqueles que recebem entidades para prática e exercício de algo que não está de acordo com as Escrituras. Lembra-se que o anjo mandou João levantar? Então, ainda que tenha um anjo que desça do céu e ensine outra palavra que não essa, considere como maldito. Tudo que for em desacordo com as Escrituras Sagradas não pode alcançar a salvação. Aqueles que estão em práticas de rebelião, se rebelaram contra Deus, estão fazendo atrocidades, estão falando coisas terríveis, estão demonstrando através do corpo, da vida, da fala, coisas contrárias às Escrituras Sagradas. Aqueles que estão em práticas sexuais abomináveis a Deus, aqueles que matam os outros com palavras, com armas, aqueles que agridem e destroem a vida do outro, aqueles que amam e servem a criatura. Os idólatras construíram seu próprio Deus, Deus pessoal, Deus coletivo, mas que não é o Deus das Escrituras Sagradas. E todos aqueles que amam e praticam a mentira, que vivem numa prática de engano,
que foram enganados pelo inimigo chamado Satanás, que estão engodados pelo espírito do engano e que pensam que estão fazendo algo verdadeiro, mas estão vivendo uma mentira. E aqueles que sabem que estão em práticas enganosas e mentirosas e continuam nesse exercício, para vocês mentirosos, vão queimar no lago de enxofre se não se converterem. Só foi uma mentirinha. A palavra de Deus diz que o que pratica a mentira é filho do diabo. O diabo também tem os seus filhos. E muitas coisas podem ser mentira. Ensinar um evangelho que não é de Cristo, doutrinar as pessoas no engano, para extorquir, para manter aprisionado, inventar coisas, subornos, mentir, não vai herdar o reino dos céus. O versículo 16 agora muda, porque antes ele estava falando, eu, João, ele ouvia, mas agora o próprio Cristo, através das Escrituras Sagradas, nesse versículo, fala comigo e com você. Então requer uma atenção ainda maior. Ele está dizendo, eu, Jesus, agora é Jesus falando com você. Eu só estou sendo a voz profética que você está ouvindo. Mas a minha leitura e o que você está entendendo é o próprio Cristo falando com você através das Escrituras e comigo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. A raiz, profundidade, força e humildade. Ele já dá a dica. Aquele que está em Cristo tem força para enfrentar os dias maus, as adversidades, as incertezas, os medos. Tem profundidade na palavra, não pode ser raso na palavra, tem que estar firmado. E tem também uma característica de humildade. Não devolve afronta, não fica batendo boca, não troca tapa, não engana, não trapaceia. Raiz. E a resplandecente estrela da manhã. E agora ele compara o auge em glória. Uma vez é raiz e a outra é uma estrela resplandecente, uma majestade bela e poderosa. Quem está em Cristo evidencia a luz dele para as pessoas. As pessoas sentem a presença gloriosa dele. Quem é o verdadeiro cristão, filho de Deus, demonstra com as atitudes, com as palavras, com o comportamento, a beleza de um Deus cheio de amor e glória. E essa glória precisamos viver nesses dias e lá para sempre. Amém. Então o Espírito e a noiva dizem, Maranata, agora vem, Senhor Jesus. Deus nos deu um espírito de coragem, não de covardia. Se a gente clama, vem, Senhor Jesus, a única maneira de Jesus vir realmente é a igreja se converter de verdade, se arrepender dos pecados, parar com essas práticas de corrupção, se envolver com o Estado, estar vivendo para a glória de Deus em obediência e santidade. A igreja não pode estar envolvida com imoralidades. A igreja não pode estar envolvida com idolatria. A igreja não pode estar envolvida com rebelião.
A igreja precisa estar envolvida com a palavra de Deus, unida numa só fé, num só batismo. A igreja verdadeira de Jesus é a noiva dele, e por ele, pelo Espírito do Senhor nosso Deus, é o Espírito que habita em mim, em você, em nós, clama: vem Jesus. E para isso, para que se cumpra essa palavra profética, é necessário que a igreja esteja aguardando, preparada, acordada, atenta e vigilante. Jesus quer voltar e a igreja precisa estar posicionada. Aleluia! E todo aquele que ouvir, diga: vem. A natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus para convergir na volta de Cristo. A natureza, as plantas, os seres vivos, os animais, os vegetais, os minerais, tudo que foi criado está ansiando para que eu e você, nós como igreja, tenhamos um comportamento de crente, para que Cristo se manifeste e retorne. Oh glória! E aí ele vai dar a dica, ele vai admoestar, vai nos direcionar, vai nos mostrar agora algo. Quem tiver sede, oh glória, para quem tem sede, Deus, sede é só para quem tem sede. Já passou sede, meu irmão? Minha irmã, sabe o que é ficar com sede mesmo? Só que essa água daqui que eu bebi, eu vou precisar dela novamente. Mas essa água aqui é a água da vida, e vai fluir de dentro de nós, das entranhas para fora. Essa água aqui, quem beber, nunca mais terá sede, porque ela é plena e perfeita. Mas se a gente tem sede de conhecer e prosseguir em conhecer as Escrituras, porque a gente acredita que nela contém o ensinamento sobre Cristo. A gente acredita que nas Escrituras existe a manifestação do próprio Cristo. A gente crê que nas Escrituras ela é a palavra de Deus que encarnou, e hoje ele é o advogado, mas voltará como um juiz severo, irado, e que vai cumprir o que ele falou. Quem tiver essa sede, beba dessa água da vida. Ele não está dizendo: quem tiver sede, venha e fique por isso mesmo. Ele está dizendo: é para quem desejar. Eu estou dando a vida eterna para quem quer. Se creres, verás a glória de Deus. Ei, você, essa palavra é para ti, é para hoje, não é para amanhã. Vem como você está, porque Deus não deixará você permanecer como estás. É para agora. A hora é agora. O chamado é agora. Essa salvação é gratuita. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A salvação é gratuita e ela está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o que eu preciso, pastor? Se arrependa dos seus pecados, confesse a Deus, em nome de Jesus, persevere, creia e se mantenha firme.
Deus te sustentará até os dias da volta de Cristo. Declaro, versículo número 18, a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: ei, você que está entendendo, ouvindo, o Espírito Santo está ministrando na sua vida agora. Não adianta inventar uma outra teologia relativista, positivista, mundana. Não adianta acrescentar aquilo que Deus não falou. Assim diz o Senhor, quando o Senhor nunca disse. Deus não está prometendo vitória nenhuma, nem bênçãos materiais. Deus está prometendo e já prometeu e já conquistou a vida eterna em Cristo Jesus. A vitória já aconteceu. Está consumado. Nós somos mais do que vitoriosos, mas passamos por tribulações, por escassez, por dificuldades, por problemas, por doenças, fomos perseguidos. Mas em meio a todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo. O nosso Senhor, para de mentir para o povo, fala a verdade, se converte. Para de oprimir o povo com ensinos falsos. Ei, você que está me ouvindo através das redes sociais, Deus está te chamando agora. Para de oprimir as pessoas, de mantê-las sobre o medo das maldições, das percas, dos infortúnios. Para com isso, ensina a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para de saquear o povo, de mentir para as pessoas e roubar o dinheiro delas. Deus não quer nada disso. Deus quer uma vida de modéstia, de simplicidade. E agora que somos salvos, nós dedicamos tudo a Ele, damos tudo a Ele. Toda a nossa finança, toda a nossa vida, tudo que temos e somos é dele. Ensina a verdade, prega a verdade, mostra a verdade, não acrescenta nada, porque senão as pragas vão vir. E ainda que você pense que não está acontecendo nada agora, que está legal, que está dando tudo certo, você está ficando rico, está aparecendo, tem milhões de seguidores, Deus vai te cobrar tudo naquele grande dia e vai ser acrescentado às dores. E aí segue para mim e para você. Se alguém tirar no versículo 19 alguma palavra deste livro, a gente precisa tirar algumas coisas das Escrituras Sagradas. Já disse um artista que apareceu na televisão que isso aqui não é para nossos dias de hoje. Se na realidade entendesse as Escrituras, tinha que queimar a Bíblia toda, porque desde Gênesis Deus está mostrando a corrupção humana e a necessidade do arrependimento. Jesus está em Gênesis, Apocalipse, não tem como tirar nenhuma passagem, ainda que aponte para as minorias, ainda que aponte, mostre, demonstre o pecado daquele que não quer ouvir. Todos os livros, inclusive os livros que aparentemente não está falando sobre conversão, a profundidade das Escrituras é Cristo Jesus, e não tem como estar em Cristo sem arrependimento, sem conversão. Não adianta líderes retirar as coisas, deixar de falar, porque Deus vai cobrar. Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Não entrará na cidade santa. A cidade é santa. A cidade não é corrompida. A árvore da vida não é da morte, que são descritas nesse livro. Você pode até tirar agora, mas Jesus vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, não vos conheço. Eu profetizei bênção, eu
expulsei demônio para que a pessoa ficasse boa. Eu ensinei, eu falei sobre Jesus. Não tem jeito. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se retirou alguma coisa, ou acrescentou alguma coisa, vai ficar fora da glória. Nesses dias e naqueles dias. 20, para que você tenha certeza. Aquele que dá testemunho destas coisas diz. Quem é que está dando testemunho agora? Ele vai encerrar as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus agora se transformando em algo real para mim e para a sua vida. Jesus está dizendo para mim e para você: não duvides, creia somente em Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Sim, venho em breve. Estou chegando, estou nas portas. Já está tudo pronto para minha volta. Eu quero encerrar dizendo para você: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Essa graça que está com todos e está sendo para todos naquele grande dia, não vai estar disponível para todos. Hoje Deus está derramando essa graça para todos nós, mas vai chegar um dia que não será em prol de todos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, resplandeça a face dele sobre nós, olhe para nós e nos dê a paz.